É isso aí, moçada. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio Capital e Concreto, onde dinheiro, histórias e construção se encontram. Meu nome é William Casimiro, especialista em consórcio, uma forma inteligente de usar o crédito para investir. E ao meu lado tem quem? Rafael Aobra, especialista em financiamento de terreno e construção, corretor, construtor, investidor, influenciador. Industriário agora, né? Dono de indústria. Dono de Blocoque agora. E queremos Rico. hoje... Rapaz, tá difícil, mas vai chegar. E hoje, especial, mais um episódio muito mais especial, né? O anterior foi minha esposa, sua família agora, né? Exatamente. Minha esposa. E agora eu tenho a honra e a oportunidade de a gente entrevistar e conversar com meu pai, corretor há mais de 30 anos, empresário, construtor também, arquiteto. Ele que é... Arquiteto mesmo, o pessoal vai entender depois dessa conversa. Rapaz, já teve garimpo, já teve loja, já vendeu, já comprou, já mexeu com trator, com oficina, pai de família, meu pai e a honra de entrevistar o seu Ayrton Imóveis. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado aí. Palmas pra ele, né? O homem merece. E aí, pai? Tudo certo? Tudo certo, graças a Deus, tudo caminhando, né? Isso aí. Você já participou de algum podcast alguma vez, seu Não, Ayrton? primeira vez. É a sua primeira vez? Primeira vez no podcast? Eu achei que você primeira tinha ido vez. um. Não, nunca fui. Aí, ó. Não tive essa oportunidade. Vai ficar registrado agora aqui uma história que vocês vão... É uma história que quando comecei... Assim, essa história me foi contada por partes. E até hoje eu descubro coisas novas que eu não sabia sobre a história do seu Ayrton. Sempre tem um negócio novo. Sempre tem uma profissão nova, sempre tem algo novo que ele fez, uma empresa nova que ele abriu. Vocês vão entender do que eu tô falando. Mas é muito bacana. Vale a pena entender e ouvir um pouco mais dessas histórias que a gente que tá começando a caminhar, tá começando a empreender e tá nesse começo de Começando jornada, com 33 começando anos. com 30 anos. Mas é muito legal ver o que alguém mais experiente que a gente já caminhou, já fez, já acertou, já errou. Então é por isso que é muito interessante. Eu gosto muito de ouvir quem já caminhou mais que eu. Pode começar a primeira pergunta pro seu pai. Não, Viu, vamos William? ó. Como você falou que se surpreende cada vez com alguma história, mas até hoje, até a minha própria esposa de vez em quando fala, essa eu não sabia. Até hoje. Até hoje, que são 35 anos convivendo junto. É um almanaque de A histórias. dessa você nunca me contou. Falei, mas não teve Sempre oportunidade. Porque é interessante, muitas vezes você fala alguma coisa quando ela está num contexto que ele cabe. Tem que falar um pouquinho mais perto, mas você também. A gente tem Chegar que aqui, mas- falar, várias histórias a gente conta quando está num contexto que ela encaixa, porque não adianta nada você querer misturar sal com açúcar, não vai resolver nada. Então, em determinado lugar cabe aquela história e muitas vezes, na hora que você está conversando ali, uma Você coisa lembra ou outra, da- você lembra daquela passagem, normal, né? Até porque com 63 anos de idade, muitas coisas se esquecem e vai lembrando aos poucos mesmo, né? Você imagina quando você tiver 63 anos. Você não vai lembrar de mais nada. Vou estar forte, eu sei disso. Porque eu tô treinando. Não, vamos lá. Desde o começo, então, para contar um pouquinho do seu início, da onde você veio, porque nós estamos em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Mas, para quem não sabe, o Ayrton não é daqui. Como já dizia o poeta, vamos começar do começo, seu Ayrton. Eu sou daqui, mas o seu Ayrton não. Lá dos primórdios. Lá dos primórdios. Vamos lá. Um homem de 63 anos de idade, órfão de pai e mãe, com certeza tem bastante história para contar, né? Viveu bastante coisa. Memórias eu não tenho de determinadas situações, mas foram me contadas, né? Por exemplo, quando eu tinha em torno aí de uns 5 anos de idade, lá em Goiânia tem antigamente chamava Café Central, que era onde se encontrava os famosos corretores, que na época chamava de picareta, que é o pessoal que ia ali para Aí, ó, corretores de imóveis. Eu sou lembrando, tá, que eu sou corretor, meu pai é corretor, tem imobiliária há mais de 20 anos, tá? Então tem autoridade para falar sobre isso. Então, na época, realmente nem se falava em creche. Então, sou de 63, 5 anos, então isso aí seria em 68. Então, ali se reunia esse pessoal. E lá, uma pessoa que pegou eu para poder criar, ele conta que chegou um senhor com 4 filhos, né, 3 meninos e uma menina, falando que a mãe faleceu e que ele não conseguia cuidar, que ele também não estava bem de saúde, e se alguém que ele quisesse pegar. Não deu nenhum documento, não deu nada, ele colocou num papelzinho o nome de uma tia que era lá de Minas, esse papel acabou extraviando, esse papel tomou Doril. E aí uma pessoa pegou eu com meu irmão, um outro pegou a menina, o outro pegou o outro menino.
houve uma situação, porque ele era do interior, ele era de Piracanjuba, Rochedo, na verdade, tem uma cidade, é uma passagem de Goiânia para ir para Piracanjuba que chamou Rochedo, tem restaurante de beira de estrada. Então, a gente estava convivendo lá com ele, e a esposa dele brigava muito com ele, porque achava que ele inventou essa história para trazer nós para dentro de casa, que nós éramos filho dele com uma outra mulher, e ele não queria contar. Então, eu já ganhei um pai aí, né? Então, já tinha um pai. Quando foi um determinado final de semana, o pessoal que hoje eu chamo de pai e mãe, já são falecidos, eles casaram a filha deles, a casa estava muito bagunçada, eles foram passar o final de semana na casa desse aí, que eles eram muito amigos. Ele chamava-se Alberto, esse que pegou a primeira vez nós para criar. Aí, chegando lá, houve uma confusão, ele tinha vergonha da gente, não deixava a gente sentar na mesa para comer. E onde se vai ter uma criança de 5, 6 anos de idade, está com fome, ela vai pedir comida. Aí nós chegamos perto da mesa, pedimos comida, e aí ele pegou eu com o meu irmão, levou lá para o quintal, pegou pela orelha mesmo, né? Puxou pela orelha, levou lá para o quintal e estava batendo em nós. E nisso a filha mais nova deles, tinha em torno aí dos seus 11, 12 anos, ela curiosa, ela foi acompanhando, quando ela viu aquilo lá, ela nunca tinha apanhado. Aí ela voltou correndo, né? Mãe, o tio tá matando as criancinhas. Eu pensei que tava matando. E nisso a mãe dela, que hoje a gente trata como mãe, ela veio e ela bebia bastante, inclusive ela era alcoólatra mesmo, ela bebia quase todo dia. E ela veio com o copo de cerveja dela na mão. Quando ela viu aquela situação, ela gritou com ele, né? Alberto, isso não se faz com cachorro. Virou uma briga, ela jogou cerveja na cara dele, virou uma confusão. Falou, então pega essas pestes e leva embora. Ela pegou nós e levou para Goiânia. Minha mãe conta, ela até fazia bastante anedota sobre isso, disse que eu e meu irmão, a gente ia correr, a gente caía para frente, porque só tinha barriga com verme. Ela disse que deu tanto vermífugo para nós, que era verme um atrás do outro. Aí disse que a barriga diminuiu bastante, aí a gente ficou magrinho. Isso ela contava dando risada. E ela sempre alimentou a esperança em mim e no meu irmão, de nós descobrirmos, irmos atrás realmente da nossa origem, né? Eu até costumo brincar que eu nasci do oco da taboca, porque realmente eu não tenho nenhum tipo de parente, pai, mãe, tio, irmão. Aliás, irmão eu tenho um, né? Mas nada assim que me liga a alguma coisa. Por que ela alimentava essa esperança? Porque ela também desconfiava que lá fez esse cenário, essa confusão lá, para que o meu pai trouxesse a gente para Goiânia, porque também suspeitava que ele era nosso pai com outra mulher. Enfim, já ganhei 2 pais. Coisa linda, né? Para quem não tinha nenhum, já estava com o segundo pai. Quando o meu irmão mais velho casou, a esposa dele e a sogra também alimentavam em mim aquela vontade de ir atrás, né? Eu não tinha essa vontade, mas eles alimentavam. Não, você tem que ir atrás, você precisa saber. Aí, depois é que eu fui descobrir também que elas achavam que eu era filho do meu irmão mais velho com alguma mulher que também ninguém queria contar. Então, eu já ganhei 3 pais sem ter nenhum. Então, eu tive 3 pais sem ter nenhum. E, realmente, eu fui um filho de criação que o pessoal não tratou realmente como filho. Quando eu estava com meus 24, 25 anos de idade, mais ou menos, eu já tinha loja de roupa em Cuiabá, que eu saí de Goiânia para Cuiabá com 15 anos. Eu comecei a trabalhar, eu estava com 13 anos de idade, eu tenho carteira assinada desde os 13. Então, por isso que para mim trabalho não mata ninguém. Até hoje eu não morri. Né? Então, aí eu peguei, elas alimentavam essa esperança de achar quem era meu pai e quem era minha mãe. E quando eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade, eu fui ao INSS para poder pegar uma guia de internação para a esposa do nosso gerente, que na época você ia lá no INSS, pegava a guia para poder internar ela, que ia ter bebê. Uhum. E lá eu chamou, né, porque chama pelo nome, Maria Alves Pinto. Falei, nossa, minha mãe, que consta no meu documento, né? Eu já fui lá para o guichê esperar essa pessoa chegar e, por incrível que pareça, para deixar eu mais curioso, ninguém apareceu. E como eu sempre fui bastante conversador, sempre tive bastante iniciativa, eu dei uma conversada ali com o atendente, expliquei, mostrei até meu documento, que realmente constava ali Maria Alves Pinto, ele me deu o endereço. Eu devo ter afundado a rua deles lá, de tanto passar na frente de bicicleta, eu passava, eu não parei. Fiquei meio receoso, claro, né? Você imagina, 14 anos de idade,
você chegar e bater na porta de uma pessoa, você é minha mãe? É meio desajeitado, Sim. né? Aí chegando em casa, contei para minha mãe de criação, foi a primeira vez na vida que ela colocou eu no colo e falou, olha, eu sempre falei para vocês que vocês eram filho de criação, mas o nome do pai e da mãe de vocês não é esse. Tanto é que é até engraçado, né? Porque o pessoal vai colocar o nome, coloca o nome do pai José. Qual vai ser o nome da mãe? Maria. Maria. Então Zé e Maria. Então José Pinta e Maria Pinta. Então realmente um puro chutômetro. Claro, eu com 14 anos de idade eu não imaginava que teria sido um chute esse nome, né? Então, tanto o nome do pai quanto o nome da mãe na certidão ali Tudo é foram nomes inventados. É isso? tudo inventado. Então, daquele momento ali, como é que você vai procurar uma coisa que você não tem nenhuma base para procurar, né? Só se fosse o Sherlock Holmes, de repente ele poderia conseguir achar. Aí nisso, ali morreu aquela vontade que haviam plantado dentro de mim de ir atrás. Ali para mim morreu esse assunto, eu nunca mais nem alimentei essa ideia. Aí com 15 anos eu saí de Goiânia para Cuiabá, me convidaram para ser vendedor, porque em Goiânia, 15 anos de idade, de menor, tinha dificuldade de trabalhar nas lojas como vendedor, e eu, sempre com vontade de querer ganhar dinheiro, fui para Cuiabá. E lá, eu fui em setembro, acho que foi um ano depois, 8 meses, não me recordo bem certinho, a minha mãe de criação ligou falando que o Alberto, que foi o primeiro que pegou nós na praça lá, no Café Central, queria conversar comigo e com o meu irmão, que ele estava no hospital, morre, não morre. Isso era numa quarta-feira, aí eu me organizei para no final de semana ir, mas quando foi na sexta-feira de manhã, ela ligou e falou, nem vem porque ele já morreu. Então eu não sei o que ele queria contar. Às vezes ele poderia falar que eu era filho dele ou não, ou às vezes da onde a gente veio deixou de vir, né? Então, esse é o princípio da minha vida. Então, mas graças a Deus, a gente nunca... esse pessoal que nos criou, por mais que eles não deram amor, vamos assim dizer, mas eles deram pão, cama para dormir, educação. Então, a educação, minha mãe sempre falava que a educação abre portas e eu acho que abre janelas também. Então, para você ter uma ideia, eu com 15 anos morando sozinho em Cuiabá, foi a única vez na vida que eu escrevi uma carta para minha mãe, porque as pessoas confiavam tanto em mim, o dono da loja, com 3 meses que eu estava trabalhando com ele pegou a chave do sobrinho dele, que o sobrinho dele que já estava com ele há 5 anos na loja, bem mais velho que eu tinha 15 anos de idade, o filho dele tinha quase 30. Pegou a chave da loja e passou para mim, e eu fiquei como responsável para abrir e fechar a loja. Então você imagina, você com um guri de 15 anos, uma responsabilidade numa loja que tinha 6 pessoas que trabalhavam lá, eu abria e fechava. Então essa já foi uma responsabilidade grande. Então eu escrevi uma carta para minha mãe que eu tinha medo de errar. Então, e isso é ruim, porque é bom por um lado, mas também é ruim porque, poxa, você sempre está pisando em ovos. Você arrisca, né? Muitas vezes a gente acaba até cedendo em determinadas situações para não prejudicar o outro. Então eu prefiro me prejudicar do que prejudicar o outro, porque eu não quero errar com essa pessoa. Então eu prefiro errar comigo. Eu acabo assumindo muitas vezes. Tanto é que eu já assumi desde quando me pegaram, né? Então, uma situação que a gente... o meu pai de criação, como ele era bastante duro, ele tinha um lema com ele, que ele não fazia questão que filho gostasse dele, mas que respeitasse gostava. Que fazia questão que os filhos respeitassem ele. E depois a gente entende que muitas vezes atrás do gostar não vem o respeito, mas através do respeito sempre tem um gostar. Você não vai odiar uma pessoa que você respeita. Às vezes você até não pode ter tanto amor por ela, mas você entende a situação. Quando eu tinha 24, 25 anos de idade, lá em Goiânia, a gente tomando uma cerveja lá, é comum o pessoal reunir dia de sábado lá, a família, os amigos. O pessoal chega às 9 horas, sai de lá às 9 horas da noite. Chega um, sai outro, chega um, sai outro. E ali numa determinada hora, coisa que eu já percebia, mas para mim não era irrelevante. Mas o meu pai, ele não pediu desculpa. Na frente ali de todo mundo, ele fez questão, falou, eu quero pedir perdão para vocês dois. Porque os meus filhos eu tratei como gente. E vocês dois eu tratei como cachorro. Os 2 filhos meus virou cachorro. Um virou drogado, o outro
alcoólatra, pra você ter uma ideia, ele perdeu um emprego na Caixa Econômica Federal. Uma Caixa Econômica para poder mandar uma pessoa embora é porque realmente ele aprontou bastante. Então, até isso ele perdeu justamente porque ele era alcoólatra. E eu e meu irmão, nós nunca demos nada de trabalho. Quando eu saí de Goiânia para Cuiabá aos 15 anos, passei por vários apertos nesses anos todos. Eu abri loja, fechei loja, fui para garimpo, fui para Porto Velho, casei, separei, mas nunca liguei para eles para falar eu preciso de R$1. E olha que teve momentos que eu precisei, mas eu nunca pedi, porque para mim, a partir daquele momento, eu entendia que o que eles já tinham feito por mim já era o suficiente. Uma certa vez, quando a gente ainda era pequeno, acredito que em torno aí de uns 10 anos, eu já devia ter uns 10 anos de idade, meu pai de criação, ele passou por uma dificuldade financeira muito grande. Para você ter uma ideia, nós fomos morar num conjunto que a Caixa Econômica tinha construído em Goiânia, que era para os funcionários da Caixa Econômica. Pegou fogo lá num cartório, queimou bastante documentação e o pessoal invadiu as casas. E o meu pai comprou um direito de uma invasão dessa. E nós passamos a morar numa casa invadida, porque não tinha dinheiro nem para pagar aluguel. Então, nós fomos morar numa casa invadida e, posteriormente, até quando regularizaram novamente a documentação, o meu irmão acabou até financiando essa casa e ficou todo mundo alojado lá. Mas quando o meu irmão começou a usar a droga, pra você ter uma ideia, ele saiu uma vez para comprar cigarro para minha mãe, 6 meses depois ele ligou de São Paulo, estava num circo tratando de elefante. Você ia para comprar cigarro e apareceu 6 meses depois? 6 meses depois. Tratando de elefante. Tratando de animal, de elefante, dando de comida lá para eles, limpando merda deles. 6 meses depois. Imagina se ele estava drogado. Rapaz, e é assim que a gente começa o nosso podcast, né, Rafa? Só esse início de história. Coisa tranquila. E pra gente continuar... Desculpa, senhor Ayrton, pode falar. Aí a minha avó, ela era costureira, mãe da minha mãe, de criação, claro. Ela vendo aquela situação, ela ficou com receio de ver, de desvirtuar nós. Porque ele era rapaz, a gente era menino, tanto é que ele tentou me ensinar a fumar. Mas eu botei um cigarro, e ele, com 10 anos, imagina, ele me deu um cigarro para me fumar. Que falta de juízo é essa? Mas eu tossi, rapaz, 2 dias. Falei, não é para mim não, obrigado. Esse trem aí não é para mim. Não, muito obrigado, isso aí não é para mim não. E antes da gente continuar as histórias, vocês já perceberam que as histórias são bem tranquilas aqui, né? Só no começo da história do rapaz ele já mandou essa bala. A gente vai falar do nosso patrocinador, a melhor padaria de Campo Grande, quiçá do mundo. Fornelo, muito obrigado, tá? Entregar aqui, ó, pai, uma lembrancinha que eles mandaram, ó, Ayrton. Opa, tá muito obrigado. Se você quiser abrir agora, levar para casa depois, tá? Dividir com a gente. Muito obrigado. Não, tem criança lá para sustentar. Muito obrigado, parabéns para vocês aí, sucesso. Valeu, gente, obrigado, Fornelo, sempre junto com a gente aqui, ó, tá aqui. E vamos lá, né? Continuando. Vamos lá. Você vê aí, ó, o tanto de coisa que já viveu. E tem gente aí reclamando, né? Tem tudo e ainda reclamando. Olha tudo, esse início de história. E bacana, porque assim, muita gente, né? Eu fico pensando, sempre que eu, né, desde quando você contou essa história, a gente fica sabendo. Um monte de gente aí você vê, o cara ou vai roubar, vai fazer outra coisa errada. E por tudo que o senhor passou, em nenhum momento, você fala isso. Sempre trabalhou. Depois que eu comecei a trabalhar, nunca mais eu pensei outra coisa. Trabalhando desde 10 anos, 13 anos, 15 anos já com loja. Tá, até hoje. Então, assim, trabalho não mata ninguém. Sempre eu não trabalha ninguém, cara. Trabalho, tem que trabalhar. Ainda mais se for homem, né? Exatamente. Tem que trabalhar mesmo. Tem que trabalhar, não tem outro jeito. Então, minha avó já com 70 e poucos anos, ela vendo aquela situação, até tem uma situação muito interessante. Eles conseguiram um internato para eu e meu irmão no interior de Goiás. Isso, o senhor tinha quantos anos? 10 anos. 10 anos. Ninguém foi ver como era esse internato. Não se tinha ideia. O pessoal falou que tinha lá um internato, foi lá, conversou com a minha mãe, porque minha avó, conversou com o outro, falou, não, tem um internato aqui no interior de Goiás, bacana, que é assim, que é assado, estuda, trabalha. Mas ninguém foi nem lá ver se de fato era uma verdade ou se o pessoal ia levar a gente para algum outro lugar. Ninguém sabia. E até sou muito grato a esse irmão mais velho, que até já faleceu,
Esse pessoal veio 2 homens lá na nossa casa, pegou nós com a trouxinha de roupa. E aí quando nós estávamos dentro do ônibus, o meu irmão já tinha tomado umas, juntou com meu tio. Os dois eram diferença de idade bem pouquinho. E pensando em 2 brigadores, era aqueles dali. Aí eles foram lá, a gente já estava dentro do ônibus. Eu lembro, isso eu tenho lembrança. Eu estava até sentado. Eu estava no colo de um, meu irmão estava no colo do outro, porque nem deu uma poltrona. Imagina, uma criança de 10 anos tem que estar sentado no colo dos outros. Aí, um desconhecido, né? Sim. Não é nenhum parente, não é nada. Aí eu lembro que o meu irmão entrou dentro do ônibus e falou: ó, minha mãe mandou vir pegar eles, ela mudou de ideia. Os 2 caras levantou, deixou a gente sentado na poltrona e ficou no corredor. Falei: vocês não vão pegar. Se sua mãe não vier aqui, eu não vou entregar para vocês. Foi ele fechar a boca, meu irmão cobriu de porrada e aquele brigueiro, deram um cacete nos 2, catou nós 2 e levou embora. Aí ele levou nós 2 para casa dele. 2 semanas depois que ele foi contar para minha mãe que ele tinha feito isso, que ele estava desconfiado que não era... Ninguém tinha informação, então eles ficaram desconfiados, foram lá. Tanto é que os caras eram tão mala que só deixou levar nós a base de briga. De boa, eles não quiseram deixar. Posteriormente, minha avó foi... Lá em Goiânia tem um trabalho muito bacana que é feito pela maçonaria de Goiânia, que chama-se FAMA, Fundação de Assistência a Menores Abandonados. É um local, uma escola, é um internato, né? Você fica internado lá, você mora lá, você trabalha, estuda. Aos 18 anos você sai de lá. Já empregado, inclusive. Tanto é que lá dentro, na época, tinha serralheria, marcenaria, gráfica, sapataria e também nós plantávamos bastante. A gente plantava arroz, plantava milho, criava porco. A gente fazia de tudo lá. E a maçonaria sustentava e administrava, porque só com o trabalho nosso lá, claro que não mantinha. Lá tinha em média em torno de 120 a 130 crianças. Os 10 entrava lá com 9, 10 anos e saía de lá com 18 anos. Eu fiquei 3 anos internado lá. O meu irmão ele fugiu 3 vezes, porque ele era muito revoltado. Da terceira vez não aceitaram ele mais de volta. Aí eu fiquei lá sozinho por um período, que eu não sei precisar, 1 ano mais ou menos. Aí esse irmão mais velho meu, ele teve filho, o filhinho dele já estava aí com 2 anos de idade, e aí ele se sentiu muito incomodado com aquilo dali, porque meu irmão passou a morar com meus pais novamente, e só eu fiquei lá no internato, né? Aí quando eu estava com 13 anos de idade, ele foi lá e tirou eu do internato, trouxe eu para poder morar com ele. E aí foi quando ele falou: não, você vai morar comigo, mas você vai trabalhar, você vai estudar à noite. Então eu comecei a trabalhar. É uma outra história bem interessante, nunca contei para o meu irmão, devia ter contado antes dele morrer. Ele mandou eu procurar um emprego, eu tinha arrumado um serviço num bar perto de casa. E foi a melhor coisa, foi ele tirar, porque realmente bar, o negócio era pesado. Eu trabalhei lá 2 meses e falei: não, aqui não é lugar para gente sério não. Menino ainda, gurizão, 13 anos, você vai pro centro arrumar um serviço numa loja. Tá bom, beleza. Ali eu tava ganhando 200 cruzeiro. Aí eu desci pro centro, cheguei na loja, o salário mínimo era 630 e poucos cruzeiro. Aí numa loja lá que era para... O serviço era ficar na calçada, porque eles penduravam roupa naquelas varandinhas, né? E era para mim ficar ali só cuidando para ninguém roubar, porque era descuidar, o pessoal roubava. Então, meu serviço era esse. E pagava 300. Falei: opa, maravilha, vou ganhar 100 a mais. Eu pergunto ele: você achou essa loja? Você sabe onde ela é? Até hoje eu não sei onde é essa loja. Eu desci no outro dia. Rapaz, eu procurei essa loja, eu não achei. Eu nunca tinha ido no centro sozinho. Você foi um dia e ia voltar no outro? Eu arrumei o serviço para começar no outro dia. No dia seguinte. Quem disse que eu achei? Nossa. Voltei para casa cabisbaixo. Falei: se eu contasse pro meu irmão, a surra era garantida. Porque lá era o seguinte: errou, tem que apanhar. Era uma lei que Deus o livre. Aí eu cheguei, inventei uma mentira pro meu irmão. Falei que um funcionário lá escutou que estava me contratando e pediu para contratar o irmão dele e tal. O cara pediu desculpa e me dispensou. Porque se eu contasse a verdade, eu ia apanhar. Eu não estava afim de apanhar, né? Não tinha GPS, não tinha celular. Não tinha nada. Aí eu falei: tudo bem. No outro dia eu desci. Quando eu desci novamente de ônibus, eu parei no primeiro ponto de ônibus e não saí da avenida. Lá em Goiânia tem uma avenida que chama Avenida Anhanguera, que ela cruza a cidade de ponta a ponta. E ela é cheia de comércio, de ponta a ponta. Eu desci, falei: eu vou andar de ponto em ponto, eu vou numa loja ou noutra.
Quando foi no terceiro ponto, eu achei uma loja que estava precisando de office boy. Maravilha. Aí ali eu já consegui um emprego. O gerente não estava, mas estava precisando. Tinha ali uma pilha, assim, eu acho que umas 15 caixas, acho que umas 12, 15 assim, de altura, aquele monte de caixa para etiquetar. Aí o cara falou, vamos ver se é bom de serviço. Etiqueta isso aqui para nós, a etiqueta tem que estar nesse quadradinho aqui. Quando eu estava terminando, chegou o gerente da loja, bateu o olho, falou, mas o que esse menino está fazendo? Nós estamos fazendo um teste. Vocês estão com a cabeça onde? Vocês chegam, um fiscal do Ministério do Trabalho aqui, pega um menino de menor aqui, trabalhando sem carteira assinada. Vocês querem me arrumar problema? Falei, pronto, perdi o emprego. Mal conseguiu. No primeiro dia. Perdi o emprego. Aí eu falei, ele me chamou para conversar. Tá, você quer trabalhar? Quer trabalhar. O que você sabe fazer? Tudo. Aí eu sei fazer tudo. O que você quer que eu faça? Manda eu fazer, que eu vou fazer, ué. Varrer, passar pano, isso aí era o que eu fazia dentro de casa. Em loja, o que você faz é isso, varrer, passar pano. E olha que eu sou bom para varrer e passar um pano, porque minha mãe ela saía catando nos cantinhos, passando o dedo. Se tivesse pó, tinha que limpar de novo. Então, porque ela sempre ensinou, se tudo que você for fazer na vida, procura fazer bem feito. Então, de lavar um copo, ou tudo que você for fazer, procura fazer bem feito. Você nunca vai perder por isso. E ali eu comecei a trabalhar. Ali vão ter, claro, bastante detalhezinho pequeno. Aí quando eu estava com 15 anos, um cidadão que ele tinha sido gerente dessa loja, ele montou uma loja, já tinha uns 4, 5 anos que ele estava com uma loja em Cuiabá. E aí ele tinha contratado um vendedor, e o vendedor ficou certo, ele ficou lá 15 dias esperando esse vendedor para poder ir para Cuiabá. Quando chegou na hora, esse cidadão desistiu. Ele entrou na loja muito bravo, muito contrariado, né, esbravejando, que o homem é homem, tinha que ter palavra, como que faz eu perder tempo, aí chega na hora, agora não dá tempo de eu contratar outro. E eu tinha pedido para o nosso gerente falar para ele me levar, porque eu já atendia ali, na hora que apertava, eu atendia ali como vendedor. Então, tirava nota, atendia, enfim, eu fazia de tudo. Eu não era só um office boy. E ele falou, não, você é de menor, ele não vai te levar, não. E nisso entrou um cliente, os vendedores, que lá só podia atender de gravata. Lá era camisa manga longa. Eu de office boy eu trabalhava de camisa manga longa. Era uma loja que vendia o quê, senhor? Calçados. Calçados. Calçado. E tinha que atender de camisa manga e gravata. Longa e gravata. E isso em 76, 77, 75, 76, 77, nessa época aí. Era obrigatório, não é camiseta nunca, nem pensar. Office boy não podia ir de camiseta, tinha que estar bem vestidinho. Aí um vendedor tirou a gravata dele assim, me chamou no canto, botou a gravata em mim e mandou, vai lá e atende. Aí eu fui lá, chamei o cara, comecei a atender ele. E sempre eu tive isso comigo. Quando eu vou atender, realmente tentar ver o que o cara precisa. E ali eu trouxe um sapato, eu trouxe outro, etc. Ele falou, tem uma sandália aqui que é muito bacana para você usar final de tarde, final de semana. Fui lá. Resultado, ele entrou para comprar um sapato, ele comprou 2 pares de sapato e uma sandália. Quando eu estava atendendo ele, para ajudar, ele sentou-se meio metro desse dono da loja de Cuiabá. Aí o dono da loja virou pro gerente e falou, esse menino não vai comigo? Rapaz, quando eu escutei aquilo ali, eu olhei dentro do olho do cliente. Falei, você vai comprar, você vai comprar, você vai comprar. E rapaz, eu nunca tive preguiça de mostrar. Nunca. Disse, acho que uns 20 pares de sapato para ele, uns 10 pares de sandália. E ele comprou. Eu fiquei tão emocionado que eu não conseguia preencher a nota fiscal. Né? Porque foi um feito grande. Aí os vendedores ali fez a nota, recebeu, então ele me chamou, quer para Goiânia, quer trabalhar comigo em Cuiabá. Eu falei, rapaz, o que eu mais quero? Eu saí de ganhar um salário mínimo, imagina uma criança, um rapaz de 15 anos de idade, naquela época ganhava um salário mínimo, meu primeiro salário foi 11 salário mínimo como vendedor. Como vendedor de loja. Porque, claro, o vendedor ganha mais. Para mim, foi uma outra novela, uma outra história enorme. Porque quando eu cheguei em casa, eu pedi para minha mãe, falei, mãe, olha, com 15 anos, tem uma proposta para ir para ela. Não, você é de menor, não pode. E eu fiquei ali pedindo. Quando meu pai chegou, eu fui, não, se a mãe resolver, está resolvido. Falei, puta, agora lascou tudo. E ela não queria.
Aí até falou, então vamos fazer o seguinte, vamos lá conversar com ele. Aí chamou o meu irmão, porque nós não tínhamos carro, meu irmão tinha, esse casado. Aí nós fomos lá na casa dele, desse dono da loja, conversamos com ele, com a esposa dele, falou, não, a senhora pode ficar tranquila. Se ele fizer alguma coisa errada, eu ponho ele no carro e trago ela de volta e entrego para vocês. Eu assumo essa responsabilidade. E assim eu fui de Goiânia para Cuiabá, com 15 anos. Quando eu trabalhava de office boy, eu sempre realmente, a vontade de ganhar dinheiro em mim foi sempre desde pequeno mesmo. Porque, tinha uma fome de vencer. Porque teve vezes de manhã que não tinha um pãozinho francês para comer. Não tinha, a gente só ia almoçar, levantava e ia almoçar. Não tinha. Esse pai de criação, ele comprava doce de figo, esse cristalizado, e ele escondia, porque não precisava pôr na geladeira, né, cristalizado, ele escondia porque comia só ele e os filhos dele legítimos. A gente, de vez em quando, a gente comia um pedacinho. Sem brincadeira não, mesmo. Como criança, muitas vezes eu pegava farinha com açúcar para poder comer um doce. Era o doce que eu comia, era farinha com açúcar. E ainda escondia debaixo da cama, para a gente comer de noite quando ia dormir. Porque se minha mãe visse isso durante o dia, já estava garantido um castigo, pelo menos. Eu não sei se você já ficou de castigo. Meu filho, eu sei que nunca ficou, nunca deixei. Eu cheguei de ficar de castigo de joelho com os braços abertos. De joelho com o braço aberto. Tenta ficar para você ver. Rapaz, é um castigo, hein? Menino. Uma vez nós aprontamos uma guri, né? A gente veio e olhou por debaixo da saia. A mulher estava passando roupa e já olhou debaixo da saia. Ah, pra quê? Pois a minha mãe colocou eu e meu irmão, isso com 8 anos de idade. Moleque. 9, que gurizinho. Colocou nós dois pelados no final da tarde, quando é que todo mundo tá chegando do serviço, lá na calçada. Ah, vocês querem ser taradinho, né? Então, pois a gente pelado lá na frente, rapaz. Então todo mundo passava, claro, só dava risada, né? Então foi uma lição que a gente tomou. Nunca mais olhei debaixo de saia de mim. Aprende, né? Aprende. Isso vai dar um corte bom, hein? Ai, nunca mais a gente... Enfim, porque ela fazia questão de dar realmente uma boa educação, né? Uma vez meu irmão foi comprar algumas coisas para ela, era bem na esquina, e ela deu dinheiro contado. Aí chegou lá, ele voltou com a mão cheia de balinha. Falei, mas o dinheiro não deu para comprar a balinha? Como é que você está acostumado a balinha? Não, porque eu achei umas moedas na calçada. Ah, você achou? Ah, então tá bom. Pegou ele pela orelha com as balinhas, foi lá, fez ele devolver as balinhas pro dono do boteco lá. Falou, onde é que você achou o dinheiro? Põe o dinheiro aí. Não é seu. Você não trabalhou para ter esse dinheiro. Então essa foi a educação que nós tivemos. Muitas vezes a pessoa fala, achado não é roubado. Não, não é seu. Não é seu, não é seu. Acabou. Tem dono. Entendeu? Se a pessoa perdeu, enfim. Então essa é a educação. Porque minha mãe, ela entendia que se a pessoa pega uma agulha hoje, amanhã ela está pegando um carro. Então, o que é meu, o que é dos outros é dos outros. Graças a Deus, nunca tive esse tipo de problema. E também, claro, eduquei meus filhos dessa mesma forma, né? O senhor estava na história da loja ali, né? Que estava da Cuiabá. Eu fui de Goiânia para Cuiabá. E foi bem interessante, porque quando eu fui para lá, porque antes de ir, final de semana, pra você ter uma ideia, eu fazia muda de Samambaia e eu ia para a Praça Hip vender. Eu pegava calçado que estava em promoção, eu pegava muda, eu pegava planta, eu ia lá para a Feira Ripa todo domingo e ia lá vender para poder fazer isso em Goiânia ou em Cuiabá? Isso em Goiânia, com 14 anos de idade. 14 anos de idade. Eu pegava, então, no final de semana eu aproveitava para poder fazer um extra. Quando eu saí de Goiânia para Cuiabá, para você ter uma ideia, eu tinha um pouquinho de dinheiro com o vendedor, eu tinha um pouquinho de dinheiro com o gerente, porque todo mundo trabalha apertado. Quando eu fui falar que eu estava indo embora, sem brincadeira nenhuma, eu juntei 10 salários mínimos. Então você imagina uma pessoa que ganhava um salário mínimo juntar 10. Eu não comia sanduíche. Os vendedores, quando compravam, me davam um pedaço, porque eu não gastava dinheiro com sanduíche. Eu tinha que poupar minha graninha, era pouca, né? E aí chegando em Goiânia, chegando em Cuiabá, perguntei para não gastar com táxi, né? Falei, loja assim e tal, nesse endereço. Não, 6 quadras daqui, você desce aqui, você vai subir tal rua e tal.
Rapaz, 11 horas em Cuiabá. E eu com o dinheiro, eu botei a cueca, vesti naquela época era comum, calção jeans. Aí eu vesti um calção jeans, coloquei o dinheiro dentro do calção e vesti a calça jeans por cima. E aí você imagina eu andar, o cara falou que era 5 quadras, deu umas 10. Naquele solão. Rapaz, peguei uma assadura, eu fiquei 3 dias com a perna aberta passando hipoglose. Para não pagar um táxi. Olha só que coisa doida, né? E aí comecei a trabalhar na loja. Da loja ali eu recebi convite para trabalhar como corretor quando eu completei 18 anos. E foi bem interessante porque o cara me deu um mapa bem grande assim de um loteamento que estava sendo feito do lado da Universidade Federal. E aí eu fui numa loja lá que chamava, numa empresa que chamava Construarte, que ela construía. Para mim era uma construtora, mas de fato ela tinha o nome de Construarte, mas ela era só uma imobiliária. Ela, na realidade, ela vendia para uma construtora. Eles estavam vendendo lá o conjunto que chama Parque Cuiabá, que é um total de 3.500 casas. Aí eu fui lá, levei um chá de cadeira, ele me recebeu. Eu lembro, uma mesa bem grandona, era um cara bem alto, o nome dele é bem grande. Aí eu sentei, explanei, abri o mapa, mostrei para ele, etc e tal. Aí ele chegou, mostrou no mapa aqui, você está vendo essa área? Eu falei, tô. Dava 2 vezes o loteamento. Falei, essa área aqui é minha. Falei, tá, pega, que eu ofereci um lote pro cara, o cara tem área que tá 2 loteamentos. Ele dobrou o meu mapa, falou, mas eu quero você trabalhando aqui comigo. E naquela época o pessoal fazia fichinha, né? Fichinha assim de papel mesmo, corretor tal, crédito, débito, então uma fichinha corrente, né? Ele pegou uma ficha vou te mostrar do corretor que vende menos e do corretor que vende mais. Quando ele mostrou aquilo para mim, rapaz, que ganhava menos, para mim já estava bom. Era mais do que eu ganhava na loja. Falei, bom, no último não vou ficar, porque eu nunca fiquei em último lugar. Falei, se eu ficar no meio, para mim tá bacana. Então, aí eu comecei a trabalhar lá com ele, inclusive. Aí começou o corretor. Aí que eu comecei a trabalhar com corretor com 18 anos de idade. Aí ele mandou um cartãozinho, eu perdi, queria ter guardado isso pro resto da vida. Ele pegou o cartãozinho de visita e ele escreveu ao presidente do CRES, favor providenciar o CRES pro Ayrton e tal, e manda a conta. Inclusive ele pagou o meu CRES. Do tanto que ele gostou de ver a minha explanação ali, que ele queria que eu viesse trabalhar ali com ele. E foi interessante, porque isso foi no meio da semana, aí ficou organizado para mim poder ir lá na segunda-feira, que ele ia me apresentar para o gerente. Quando eu cheguei lá, é comum, a sala bem grande, tinha ali uns 12 corretores, bastante mesa. Comecei a conversar com os corretores. Aí uns corretores falaram, senta aqui. Eu sentei para o lado de dentro da mesa, normal. Peguei o folder, estava olhando, estava me inteirando do produto. E nisso chegou o gerente, um cara baixinho, bem barrigudinho, com a pasta maior que ele. Aí ele falou, o que o senhor está fazendo aí? Eu falei, não, que o senhor Ismael me contratou. Você só está contratado depois que ele falar comigo. Senhor, faz favor, senta pro lado de cá. Falei, moço, ali deu vontade de ir embora. Mas eu lembrei das fichas. Falei, não, vou engolir esse sapo. Aí eu engoli um sapo, rapaz, difícil, hein? Porque é complicado ser no meio daquele monte de gente. O cara fazer uma tratativa dessa com uma pessoa de 18 anos, sem necessidade nenhuma. Eu estava olhando um folder, não estava fazendo nada demais, não tinha nada de segredo ali. Enfim, quando ele voltou de lá, ele falou, olha, nós temos um teste aqui. Você tem que vender uma casa uma semana. E eram umas casas assim, tipo Moreninhas. Uhum. O Parque Cuiabá. São um conjunto assim de 3.500 casas. Falei, então você tem até o final de semana para poder fazer uma venda. E eles era um ditado alho e óleo, era a forma de que se expressava, porque você já andava com o contrato pronto, e alho e óleo que você já tinha que vir com toda a documentação, né, cópia de identidade, certidão de nascimento, ou casamento, ou lerite, e o check-in da entrada. Falei, tá bom, beleza. Um dos segredos da venda é você conhecer o produto ali, eu já tinha uma pré-ideia desse produto, ali rapidão, porque era um modelo de casa só, não tinha 2, 3. Saí dali e falei, bom, quem que eu vou visitar? Você nunca vai vender para um inimigo seu. Normalmente, quando você pega algum produto para vender, você procura amigo ou parente, conhecido. É mais fácil. Aí eu me lembrei do primo, do rapaz que estava namorando a prima da minha esposa, porque me casaram bem cedo, essa é outra história. Que eu dei uma pulada nela. Aí
Eu fui lá nele, ele era funcionário civil do Exército. E o Exército está no meio do caminho das casas para ir para o centro. Então, inclusive, ele está, então, querendo ou não, ele estava até mais próximo de casa do que quem ia trabalhar no centro, né? Fui lá, peguei ele, eu não tinha carro, peguei o carro emprestado da minha sogra. Aí fui lá, levei ele lá, mostrei e tal, gostou, voltamos, fechei. Um cara tão organizado, rapaz, eu tenho uma inveja dele, você não imagina. Ele puxou a gaveta, tirou certidão de nascimento dele, olerite, foi ali na copiadora, tirou a cópia para mim, dos documentos dele tudo, assinou o contrato, vistou, deu check-in da entrada. Isso numa plena segunda-feira, não foi a semana. Eu saí dali, da imobiliária. Primeiro dia já. Primeiro dia fui, fiz isso. Aí eu não podia também deixar de, né, tirar uma com o cidadão, né? Eu deixei para terça-feira cedo, quando terça-feira cedo que ele chegou, eu entreguei a pasta para ele. Não falei nada, né? Entreguei a pasta para ele. Eu falei, mas no primeiro dia você já está desistindo? Eu falei, se o senhor abrir a pasta, o senhor vai ver que eu não estou desistindo. Rapaz, quando ele abriu a pasta, que ele já viu o cheque, ele fez, mas foi numa ligeireza, ele pegou o checklist e começou a ticar. Rapaz, eu falei, nossa, só falta alguma coisa, né? Mas graças a Deus não faltou nada. Foi coisa linda. Eu cheguei ao final de semana com 6 casas vendidas. Ele queria que eu vendesse uma, que era o teste, né? E graças a Deus, tomou. No primeiro mês eu fiquei em primeiro lugar. No primeiro mês. Por quê? Porque eu trabalhava. Eu não tenho preguiça de trabalhar. Eu saio, eu visito o cliente. E naquela época você... Plantãozinho lá, moço, era num trailer, num sol rachando. Geladeira não tinha, porque não tinha energia. Você tinha que levar aquela aguinha ali. E tem uma história bacana que eu atendi eu li o contrato de ponta a ponta. Antigamente tinha o seguro fiel. O seguro fiel, se você ficou desempregado, você tem 1 ano que você pode utilizar para poder pagar as prestações. Então, você ficou desempregado, você vai lá com você economica, 3 meses está pagando a prestação, você volta a trabalhar. Então, no período do contrato, você usa essa situação. E, claro, seguro de vida. Fui atender um casal e o cara me questionou. Falou, mas quando é que eu vou terminar de pagar isso? Eu nunca termino de pagar. Claro que o financiamento é um financiamento longo, né? Eu falei, olha, vou dar um exemplo para o senhor. Deus, a única certeza que nós temos na vida é que nós vamos partir dessa para outra. Nós não sabemos um dia e a hora, mas nós vamos. Ninguém vai ficar aqui para semente. Caso isso aconteça, se o senhor estiver morando de aluguel, quem é que vai pagar aluguel para sua esposa ou para o seu filho? Agora, se o senhor tiver com a casa financiada, e realmente isso é uma segurança enorme para um pai de família, o seguro vai quitar a sua casa. Se a sua esposa for lavar a roupa, passar a roupa para os outros, ela vai dar de comer para os seus filhos, porque ela tem uma casa para morar. Você está me gorando? Você está falando que eu vou morrer? Eu falei, meu Deus do céu. Rapaz, aquele homem virou a casaca comigo, ele levantou... Era um argumento de venda, deixou o cara mais brabo ainda. Não, ele levantou dali e foi embora. Rapaz, eu não sei por que cargas d'água, 3 meses depois, a esposa dele volta lá no plantão, falou, senhor Ayrton, meu marido morreu de acidente de carro. Eu falei, não tenho culpa não. Não tem como o senhor fazer um contrato e fazer a assinatura dele... E eu falei, olha, não tenho como fazer um negócio desse, isso é impossível fazer isso, não há como eu fazer um negócio desse. Então, você vê, se ele tivesse comprado a casa, a esposa estava com uma casa garantida, porque na época você já assinava o contrato de financiamento, você já estava pagando esse seguro. Já estava pagando o seguro, né? Então você... Então, se o senhor Ayrton falar que você vai morrer, espera. Vai chegar a hora. Compre a sua casa. Compre a sua casa. Então, realmente, eu já mostrei para muitas pessoas, realmente, essa grande vantagem de você, em vez de ficar pagando aluguel, pagar uma prestação da casa. Por segurança, por muitas situações. E dali eu, de corretor, rapidão, já comprei um carro. O gerente percebeu que eu estava sem carro, porque minha sogra não queria que eu fosse corretor, porque disse que corretor era coisa de malandro. Aí, porque realmente na época o pessoal ainda chamava corretor de picareta, né? Ainda estava profissionalizando. E até pouco tempo ainda o pessoal ainda chama. Ainda tem muitos picaretas por aí esparramados, né? Não acaba essa praga, né? Não acaba. Aí ela simplesmente tirou o carro, não me emprestou mais o carro. Mas eu já tinha feito amizade ali com 2, 3 corretores, pegava um carro de um, carro do outro,
eu ia me virando até eu ter o dinheiro para poder comprar o meu. Isso foi 2 semanas, foi coisa assim rapidão, porque ainda não tinha dado nem tempo de eu receber, porque tinha que esperar cobrar o cheque, mas não sei o que, demorava um pouquinho para você poder receber os honorários. Aí o dono chegou, eu tô vendo que você está usando o carro dos outros. Falei, vou falar a real pro senhor, o carro não é meu, aquele carro é da minha sogra. Falei, não, vem aqui, me levou na garagem, a garagem era subterrânea. Aí chega lá, isso foi em 79, né? 80, acho que é 80. Quando a gente desceu lá, você imagina, um guri novo, que nem carro nunca tinha tido. Aí tinha uma Brasília amarela. Então essa música da Brasília Amarela realmente é muito bacana. Tem muito a ver comigo. E um Maverick. Nossa, o Maverick era o último que tinha sido fabricado. Novo, estava com 11 mil quilômetros rodados. Rapaz, claro, eu peguei primeiro o Maverick para levar num mecânico, que era irmão de um amigo meu. Levei lá nele. Falei, bicho, eu tenho a opção de pegar esse Maverick ou uma Brasília. A Brasília era 77, estava bonita, né? Tinha 2 anos de uso a Brasília. E o Maverick era 79, era do mesmo ano. O carro estava novo. Aí ele falou, Ayrton, você como vai andar bastante, e o Maverick acabou de sair de linha, vai cair o preço, vai ter dificuldade de achar peça, voltou aquele monte de dificuldade, tudo é mais caro, manutenção, pneu, combustível. A Brasília tudo é mais fácil, mais econômico. Seguiu o conselho dele. Mas eu falo para você, eu me arrependi. Porque ia ser mais caro. Ah, sim, né? Você imagina. Ia chegar mais, né? Nossa, ia ficar bonito, né? Eu pesava 48 quilos, imagina. Nossa, menos que um saco de cimento. 48 quilos saindo de uma Maverick é uma coisa, né? 48 quilos saindo de uma Brasília. Uma Brasília é diferente. É diferente. E ali eu comecei a trabalhar como corretor, peguei um carro, rápido. Com 20 dias eu paguei o carro para ele, já tinha dinheiro em a ver com ele. E a minha vida ali seguiu. E passando ali um ano e pouco de corretor, surgiu a oportunidade de uma loja de roupa. Como eu já tinha experiência, aí era uma loja que já estava pronta, o pessoal queria vender, eu comprei a loja. E nisso ali eu comecei a tocar a loja, e aí como corretor eu só trabalhava em lançamento. Que ia ter lançamento, o pessoal me chamava, eu ia ali, porque o lançamento é um time rápido, né? Então, como eu tinha bastante conhecimento, porque como vendedor de loja, você atende gerente, empresário, e era loja de roupa fina, né? Então, eu tinha bastante conhecimento, médico, dentista, empresário, enfim, advogados. E ali eu montei a loja, eu estava indo muito bem, infelizmente, houve uma separação da primeira esposa, e aí aquilo ali para mim tudo perdia o sentido. E houve uma situação um pouco antes disso, quando eu fui vender uma casa para um gerente de uma concessionária Caterpillar. Foi uma história interessante, porque eu estava apresentando o produto para o gerente financeiro, era o gerente financeiro lá da loja, entrou o gerente geral, e ele viu eu ali conversando, etc e tal, e ele foi e me chamou, falou, se você quiser vir trabalhar aqui, eu falei, olha, tirei o cartão de corretor, dei para ele, tirei o cartão da loja, eu falei, não vou nem perguntar quanto que vocês pagam, porque eu tenho certeza que vocês não pagam o que eu ganho. Então nem vou perguntar quanto que é seu salário. Aí ele falou um negócio para mim. Falou, a vida dá muitas voltas. Se amanhã ou depois você precisar, você pode vir aqui que as portas estão abertas. Eu falei, agradeço bastante, porque você está reconhecendo o meu trabalho. E parece que ele estava fazendo a leitura. Um ano e pouco depois, eu voltei lá, falei, olha, se o senhor tiver um emprego para mim, mas eu queria sair de lá, eu não queria ficar ali, até para evitar eu ter chance de voltar com a mulher, porque para mim separou, esse negócio vai e volta, com a minha atual esposa, ela nunca dormiu no quarto ou na sala, a gente pode estar bicudo com o outro, mas a gente dorme na mesma cama, nunca dormimos separados porque deu um estranhamento, então, aí ele falou, olha, tem uma vaga em Porto Velho, você quer ir? Falei, opa, tô indo. Aí o gerente de lá foi mandar só a ficha, eu preenchi ali uma ficha rapidão, ele mandou pro gerente de lá, o gerente de lá me ligou, eu ainda estava ali com a loja, né, na época só telefone fixo. Conversei meio rapidão com ele, falei, olha, o senhor só vai estranhar, porque realmente eu tenho cara de menino, apesar de eu já estava com 20 anos nessa época, 21 anos, 21 para 22 acho, foi 86, 63, isso aí. Aí, falei, você só vai estranhar,
porque eu pareço menino mesmo. Então tem muita gente. Eu já teve umas duas situações, no pé do avião, a pessoa perguntar se eu estava acompanhado. Eu falei, por quê? Tem 2 passagens? Não, de menor não viajo desacompanhado. Eu falei, não, eu sou de maior, eu tinha que mostrar a identidade. E entrar às vezes numa boate, eu tinha que mostrar a identidade, porque o pessoal achava que eu era de menor. Enfim, tanto é que quando eu fui para Cuiabá, tinha um dono de uma empreiteira lá, que quando ele ligava lá na Lyon para falar comigo, ele falava, chama o menino vendedor aí para mim. Ele chamava de menino vendedor. Enfim, aí eu fui para Porto Velho e em um determinado momento eu comecei a visitar o garimpo para poder vender maquinário, porque se usa bastante maquinário no garimpo. Rapaz, e o garimpo, quando você vê lá, que você faz conta que o cara tá ganhando, você fica maluco, né? Aí eu falei, nossa, eu falei, não, eu vou ter que vir para cá, eu queria deixar de ser pobre, né? Sempre tive essa vontade. Não consegui ainda, mas a vontade permanece. Eu falei, rapaz, eu vou vir para cá, tá, fiz as contas, mas não sei o que. Juntei tudo que eu tinha, comprei lá um pedaço de terreno de um cidadão e fui pro garimpo de Castereta em Ariquemes. Quando eu montei minha estrutura prontinha, eu trabalhei 2 dias, fechou o garimpo. Nossa. Aí veio a Paranapanema, é uma das maiores compradoras siderúrgicas do nosso país, na época, né? Eu acho que ainda continua. Para você ter uma ideia, o garimpo de Casterita produziu tanto, mas produziu tanto, que o preço mundial era $12, caiu para 8. Era $12 o quilo, caiu em dólar. $12 o quilo. O quilo, faz as contas. Hoje é uns 600 gramas, R$600, 600, 700 a grama. Não, é Casterita. Ah, Casterita, não Casterita, ouro. Casterita. A Casterita, você é um cascalhinho preto, você queima ele com ácido, ele fica cinza, da cor desse daqui, que aí você vê que realmente ele é da onde você extrai o estanho. E lá, normalmente, esse minério ele tem 55%, 60% de pureza. O nosso lá chegava a 80%. De tão bom que era o minério, né? Você pegar uma lata de óleo de 900 ml, ela cheia de Casterita, ela pesa 4,2 kg. De tão pesado que ele é um minério pesado. Então lá produziu tanto que conseguiu derrubar o preço mundial. Por mais que o pessoal tentava comprar, porque vem outros compradores, vem outras mineradoras, o pessoal quer comprar, tá? A produção está bastante, enfim, baixa o preço aqui, mas o pessoal ganha da quantidade. E aí você minerava esse? Aí eu tirava Casterita. Só que eu trabalhei 2 dias, aí vieram fechar o garimpo. Aí eu tava com pá carregadeira nova, grupo gerador novo, que eu fiz um baita do investimento. O que eu tinha, eu dei de entrada, o resto eu fiz conta. Lá, deu prazo, eu estou comprando. Aí o que eu sabia que ia pagar era... Há 30 dias eu pagava, 30 dias trabalhando. Pra você ter uma ideia, quando a gente estava produzindo bem, a gente produzia 1.000 quilos por dia. 400 quilos ficava comigo. Faz o quilo aí de 400 quilos a $12 o quilo. Nossa, você tá maluco. Era muito dinheiro, coisa absurda. Então, o que teve de gente lá, parceiros meus, que comprou fazenda, o pessoal enricou mesmo. Aí eu, rapaz... $4.800, 400 quilos. 400 quilos? Vezes 12. Vezes 12, $4.800. A 5? Tá R$5 o dólar? Ah, tá. Isso por dia? Por dia. R$4.000 por dia. Por dia. Então, é uma produção assim maravilhosa. E ali, e tinha vezes que se produzia 2.000 quilos. É coisa assim absurda, coisa louca. 3.000 quilos. Quando você produzia pouco, era 1.000 quilos. Aí nós... Fechou o garimpo. Eu falei, nossa, vamos esperar. Aí a Associação dos Garimpeiros entrou com ação, né, judicial, para poder liberar o garimpo, aquela dificuldade toda, entra. E aí passou um mês, passou 2, já tinha vencido 2 parcelas. Eu tinha comprado, inclusive, máquina Caterpillar, comprei uma para carregadeira e um grupo gerador da onde eu trabalhava. Eu fui lá conversar com o gerente falou... Alguém foi te cobrar? Eu falei, não. Eu falei, então fica tranquilo. Você vai fugir? Eu falei, não vou. Então fica tranquilo. Se alguém for te cobrar, manda falar comigo. Aguenta as pontas lá que eu tenho notícia que vai abrir. Tá bom, beleza. Voltei pro garimpo. E aí o que a gente chama de reco é o resto do material ali, que você lava ele novamente, você tira mais um pouco de minério, porque vai muito minério embora no material que você dispensa.
com aquilo dali a gente ia fazendo a nossa manutenção, nossa subsistência ali, né? Até abrir o garimpo. Aí, depois de muito tempo, eu fui entender que foi um 3 cantos. Mas na época eu não percebi que foi um 3 cantos. Um cara que comprava minério falou: por que você não vende seu maquinário para os japoneses, que o pessoal já estava há mais tempo, eles estavam bem calçados. Eles já estavam lá há mais de ano trabalhando. Então eles já estavam com capital grande. E na hora que abrir, você compra o maquinário de volta. E aí você larga a mão de você ficar devendo. Rapaz, sabe que você está certo? Eu achei que era a decisão certa. Fui lá no japonês, negociei com ele, vendia para carregadeira, vendia o grupo gerador, maquinário tudo novo que eu tinha. Quando eu cheguei de volta no barraco, o caminhão dele chegou junto, que é tudo pertinho. A pá carregadeira estava levantando o grupo gerador para colocar em cima do caminhão, passou o aviãozinho da Associação dos Garimpeiros jogando panfleto que o garimpo estava liberado. E eu com o cheque do japonês no bolso. E eu com o cheque do cara no bolso. O meu braço direito falou: aí tu vai lá e devolve o cheque, desmancha o negócio. E eu, para mim, um homem não volta para trás. Eu não tive coragem de ir lá falar. E o cara era meu amigo, eu podia falar: pô, fera, eu não sabia. Tá aqui seu cheque de volta. Não, deixei levar. Aí eu tava dentro do meu pátio ainda. No máximo que ele ia fazer era ele ficar bicudo comigo. Ah, não, vou na cidade, eu vou comprar tudo. Cheguei na cidade, liguei para concessionária. Aí, você tá com a cabeça onde? Eu vou ter máquina só daqui 6 meses. Como eu fiquei dentro do garimpo, eu estava fora do mercado. O mercado deu uma aquecida tão grande, porque foi aquele nesse plano cruzado na época, tinha terminado o plano cruzado, etc. O maquinário sumiu do mercado. E não achava nem usada. Para você. E aí? Eu fiquei sem condições de ter que trabalhar. Aí eu fiz uma sociedade com 2 amigos meus, para poder cair, eles compraram. Porque aí eu fiquei com pouco dinheiro, porque na realidade, para você poder comprar tudo de novo, quando eu comprei com prazo. Quando você achava ali, para poder comprar, tinha que ser na grana, porque ninguém queria dar mais prazo, porque tinha um cara que pagava até mais à vista, por que ele vai me dar prazo? Pra você ter uma ideia, eu fui achar uma para carregadeira em Curitiba. Lá vai eu para Curitiba. E nisso passa um mês, passa 2, procura aqui, procura ali. Comprei, montei tudo de novo. Trabalhamos 1 mês, fecharam o garimpo de novo. Falei, nossa senhora, aí fecharam o garimpo. Tá, aí abriu o garimpo de novo. Quando abriu o garimpo, veio a seca. Aí o pessoal trabalhou tanto para cima de essa mim, história. que não deixou a água chegar. Aí eu fiquei sem água para trabalhar. Aí eu peguei todo o maquinário, mudei para um outro lado, voltei todo o maquinário. Rapaz, não tem ideia do que é fazer isso. Você imagina 3 pernas de mangueira de 1.000 metros, porque você tem que pôr as bombas lá no córrego, no rio, para você poder puxar água, aí tudo é longe. Aí bota o grupo gerador, rede de energia, você imagina, trifásico, 1.000 metros. São 3.000 metros. Eu tinha 9.000 metros de mangueira de 3 polegadas, que para você comprar na hora vale uma fortuna. Quando fecha o garimpo não vale nada, você pode pôr fogo, ninguém quer aquilo lá, não serve para mais nada, só serve para aquilo. Ou para quem vai irrigar terra, etc. e tal. Quando eu terminei de montar, que eu comecei a trabalhar, veio a chuva e tinha um aterro. Os caminhões não conseguiam chegar. Rapaz, olha. Garimpo. Aí aonde eu estava, começou a ter água, porque começou a chover, encheu o córrego, volta de novo com toda essa estrutura para lá. Terminei de montar de novo, que eu comecei a trabalhar. A Paranapanema via Secretaria de Meio Ambiente, que com certeza vieram, aí o Meio Ambiente veio e fecha o garimpo de novo. Falei, não, larguei mão. Aí eu peguei e vendi o maquinário para um cidadão lá que ele queria comprar, e aí ele me deu uma draga no Rio Madeira. O Rio Madeira é ouro. Aí eu peguei a draga, peguei caminhão, peguei uma máquina com parte de pagamento, peguei um carro, peguei um XR3 na época, fiquei bonito. Imagina eu com um XR3. Lembrou do Maverick? Porto Velho, solteiro, rapaz, coisa mais bonita do mundo. Carro, era o único carro esportivo que saía na época que nós tínhamos, o Escort, que é o XR3, né? O vidrinho, era bonitinho, era show de bola na época, né? Era um dos melhores que tinha. Aí eu fiquei, um amigo meu besta, eu fui, chegou para mim, ele fez a conta, falou, Ayrton, dá 120 bezerros.
põe para engordar na fazenda de Ameia com o meu irmão, larga a mão de ficar com esse carro. Não, eu queria ficar andando de carro bom, né? Enfim, hoje ele está lá com fazenda e eu estou aqui sem fazenda. Enfim, fui para o garimpo do ouro. No garimpo de ouro, ali nada é de ninguém e tudo é de todo mundo. É uma loucura, você só vivenciando. Porque o rio ele é bem largo, então quando nós começamos a trabalhar, você está atrás de uma coisa que você não consegue nem ver, você não perdeu nada ali, né? Você está atrás de uma coisa que você tem que estar mexendo no fundo do rio para você poder achar o ouro. E às vezes você despesca, cada 10 horas você despesca, que você puxa um material, despescar é pegar ali o carpete e bater ele, tirar ali, porque o ouro vai ficando no carpete, junto com a terrinha, você vai apurar. Então, 30, 40 gramas por despescado, você paga a despesa. O que passa daí, você já começa a ganhar. Aí, um certo momento ali, e você tem uma despesa assim, violenta com gasolina, com óleo diesel. Não é brincadeira, não. Você rodar, a gente roda 24 horas. É o motor rodando 24 horas. Você para ali, fez a manutenção, então é 2 turnos de 10. Tora direto. Então, o gasto, ele é grande. E você está procurando uma coisa que você não está vendo. Você vai puxando o material, você vai testando ele aqui em cima. Quando eu comecei a despescar mais de 100 gramas, 120 gramas, 130 gramas, é comum, o pessoal chega na sua draga, ele pega a cuia, ali onde o material está caindo, ele vê o que está caindo de fagulha, ele sabe se está bom ou se está ruim. Por isso que quando tem bastante draga junto, o pessoal chama de fofoca. Aí ele sai ali esparramando para todo mundo. Em tal lugar o fulano está lá, está bamburrando. Bamburrando é porque está dando bastante. Quando eu vejo, vem vindo uma draga descendo o rio, e é questão de lógica, se o rio está descendo aqui, você está aqui, seu camarada vem com uma outra draga, ele joga a poita dele aqui, e ele vai jogar a dele aqui do lado de você, é questão de física, vai tirar você do lugar. Quando eu vi que ele estava fazendo aquilo dali, eu falei, será que é isso mesmo que ele vai fazer? Aí eu chamei o peão que tinha mais experiência lá comigo, que era o meu braço direito, falou, não, então é isso mesmo que vai fazer. Falei, ele não vai fazer não. Fui lá, peguei uma Winchester que eu tinha de 11 tiros, falei, vou meter bala nesse cidadão. Falei, não, Arthur, pelo amor de Deus, é a lei aqui do garimpo, é isso aí. Da mesma forma você pode fazer com o outro e como o outro pode fazer com a gente. Não tem boca, é isso daí mesmo. Rapaz, foi questão de 2 horas, sem brincadeira nenhuma. Tinha 20 dragas, uma do lado da outra ali junto comigo. Quase que você atravessava o rio de um lado para o outro, passando por dentro das dragas. Porque entende-se que naquele lugar ali realmente está o ouro. Aí eu vi que aquilo ali não era para mim. Porque, poxa, na hora que eu comecei a ganhar dinheiro, o cara veio e tirou. Porque na onde eu fiquei, depois quando ele me empurrou para o lado, ali eu já não estava mais tendo aquela produtividade. Eu falei, bom... E desde cedo o pessoal falava para mim, falou, Ayrton, é fácil um homem virar garimpeiro, mas é difícil o garimpeiro voltar a ser homem de novo. Aí eu falei, rapaz, sabe uma coisa? Antes que eu deixe de ser homem, eu tô como garimpeiro agora, vai chegar uma hora que eu vou ficar garimpeiro mesmo, vou deixar de ser homem, né? E aí eu larguei mão, eu encostei a draga na beira do rio, tirei o motor, tirei o que prestava e abandonei o restante lá para quem quisesse pegar. Aí... voltei a trabalhar na Lyon e eles me chamaram, não, Arthur, vem trabalhar de novo aqui conosco. Eu voltei a trabalhar com eles. Aí uma certa vez o meu primeiro casal de filhos, no primeiro casamento, estavam morando aqui em Campo Grande. E o nosso gerente lá, ele era daqui, ele foi daqui para lá, ele estava lá gerenciando na época. E aí ele ficou sabendo que meus filhos estavam aqui e ele foi transferido para cá. E como ele gostava do meu trabalho, eu falei, Arthur, se você quiser vir aqui para Campo Grande, você fica perto dos seus filhos, você vai estar empregado, bom emprego, porque na Lyon você tem um bom salário. Eu achei interessante juntar a fome com a vontade de comer e eu vim para cá justamente para poder ficar perto dos filhos. Minha filha estava com 11 anos, meu menino estava com quase 10. Eu vi que realmente a minha presença seria muito bom para a formação deles, né? E nisso eu vim. E aí, rapaz, a vida vai te levando por vários caminhos que você não planeja. Como eu tinha um dinheirinho que ficou, eu vim com a ideia de estar comprando máquina e vendendo, porque eu conhecia disso daí. Foi inventadinho na cabeça de um amigo meu, falou, não, primeiro você conhece o mercado, para depois você, vamos comprar uma casa para você não ficar pagando aluguel. Tá bom, peguei meu capital, em vez de eu ficar com ele para trabalhar, e ficar um tempinho de aluguel, comprei uma casa. O Irã, na primeira viagem,
Achei uma máquina em Dourados, que ela estava com problema na transmissão, que o cara vendia por $15.000, você ia gastar aí uns $4.000 para arrumar, e o valor de mercado $25.000. E eu sem dinheiro. Não conseguiu aproveitar uma oportunidade por causa Perdi essa oportunidade, como várias outras. Tanto é que eu vendi essa máquina para um outro cidadão que ele tinha grana, ele me deu $500 e ele ganhou $7.000. Então, olha a diferença. Por quê? Porque eu fiquei sem capital. Então, foi uma decisão errada que eu tomei. Então, aí meu dinheiro ele ficou engessado. Aí depois, para você desimmobilizar aquilo dali, aí outra viagem, outra máquina aqui, outra máquina ali. Enfim, perdi várias oportunidades pela falta de capital. Então, toda vez quando surgiu uma oportunidade, eu passava por um determinado revendedor de máquina usada aqui em Campo Grande, que era o Rubens. Hoje ele não está mais em Campo Grande. E uma certa vez eu comprei uma. Aí, quando eu me capitalizei, eu falei, não, eu tenho que me capitalizar. Tinha uma máquina lá, eu comprei para me poder revender. Inclusive, estava no nosso pátio, o dono dela fazendo em Coxim, ele veio, parou ali, conversou comigo, falou, ó, a máquina eu estou pedindo $25.000, mas eu estou precisando fazer um negócio aí, $15.000, dentro de uma semana eu vendo. Ora, eu vi uma oportunidade ali, vim de carro, isso, aquilo, não sei o que, eu juntei os $15.000, paguei, comprei a máquina para mim poder revender ela. O vizinho ficou sabendo que eu comprei, como era uma máquina que nunca tinha visto um parafuso que não fosse da concessionária, ele veio até mim e falou, você não quer pôr sua máquina para trabalhar comigo? Eu falei, opa, não era a minha ideia. Falou, 1.000 horas, na época era $25 a hora. $1.000, $25.000. Falei, uai, eu paguei $15.000 na máquina, com $10.000 eu custeio o serviço, vou ganhar 2 vezes. Rapaz, aí começou, pus uma máquina para trabalhar. Só que quando a gente começou a trabalhar, uma máquina não fazia o serviço, você tinha que ter 2. Aí lá vai, peguei um amigo, falei, ó, vamos dividir o serviço? Vamos. Rapaz, ele levou uma máquina que não fazia nada, passei vergonha com a máquina dele. Aí quando o cara quis renovar o outro serviço, falou, eu te dou a outra invernada para você fazer, mas a máquina do seu amigo eu não quero aqui não. Aí eu tive que comprar outra máquina. Enfim, quando eu estava com 5 tratores de esteira. Fiquei fazer o mesmo serviço? O mesmo serviço, que eu fiquei lá, era um serviço para fazer em 2 meses, eu fiquei lá 2 anos na fazenda dele, trabalhando lá para ele, limpando as invernadas. Quando eu saí dali, ali eu tinha uma certa experiência com aquele serviço. Ali eu estava trabalhando por hora. Por hora você ganha pouco, mas você não corre risco. Porque às vezes você pega ali 1 hectare, você pode gastar 5 horas de máquina, como você pode gastar 10. Então você pega um serviço para fazer com 7 horas, você gasta 10, você perdeu o dinheiro. Não tem como. A máquina não te deixa tanto dinheiro. Quando eu peguei o primeiro serviço de empreita, eu quebrei. Era um serviço que eu não conhecia, mas quebrei. Fundi o motor de máquina, o serviço era pesado. Rapaz, aí trabalhava, peguei mais 2, 3 serviços. Quando eu ia para o mano, pegava outro serviço ruim, quebrei de novo. Sabe aquele Joseph Clinton? Mas a vida é uma caixinha de surpresa. Rapaz, e eu fiquei insistindo. Esse Rubens, que era da Desmonta Máquina, que eu arrumava de vez em quando alguns negócios para ele, um dia ele me chamou, falou, tu encosta essas máquinas suas, passa a mão na pasta e vai vender. Você é um bom vendedor. E eu não segui esse conselho dele, fiquei insistindo. Eu fiquei 10 anos sofrendo com essas máquinas. Aí quando a FE veio, eu montei uma oficina para poder cuidar do maquinário. O Dama estava fazendo o loteamento Dama 1. E aí o pessoal teve um problema lá na usina de asfalto deles. Um dos peões lá falou, ó, tem um camarada ali que ele é bem entendido. Traz ele aqui que ele vai resolver para vocês. E de fato, fui lá, era o redutor 5 engrenagens dentro do redutor. Desse tamanho assim. Eles estavam com um problema e o serviço parou, porque sem a usina nada faz. Então aquele monte de máquina e gente parado, falou, a gente está apurado, tem prazo para terminar aqui. Isso foi em 2004. Aí eu fui numa tornearia aqui em Campo Grande, de um japonês, que a gente já fazia bastante serviço com ele. Colocamos no torno, identificamos o problema, tinha 2 engrenagens que estavam encavalando. Falou, se você ficar aqui comigo, nós dois vira a noite aqui, a gente vai fabricar a peça. E nós fabricamos a peça. É interessante, uma fabricação artesanal.
na tornearia, nós derretemos o material, cozinhamos, tratamos, deixamos ele na medida, aí você faz o tratamento térmico para ele poder ter a dureza, né? Nós passamos a noite toda fazendo isso. Você imagina você pegar um ferro e deixar ele na cor de uma brasa, para você poder moldar o ferro. Aí fizemos e tal, 6 horas da manhã eu estava lá colocando, instalando, 7 horas rodou a usina. Aí eles me pagaram, tranquilo. Início eu conheci o Dama. Aí até teve o engenheiro falou, qual que era o problema? Eu falei, não, você pagou para me arrumar. Você não pagou para me falar qual que era o problema. Se você quiser, a gente negocia. O problema é da fábrica, eu não vou. Um outro pagamento. Eles já tinham trocado a peça 2 vezes. E a peça estava de fábrica com problema. O segredo é mais... Então, você quer descobrir, paga. Ah, não, aí não. Eu falei, então, deixa aí. Tanto é que eles terminaram o Dama 1 e o Dama 2, nunca deu problema no redutor que a gente arrumou. E nisso eu conheci o Dama 1. Quando eu entrei no Dama 1, que eu estava fora do Dama, que é onde é o pátio deles. E nisso, teve uma máquina lá dentro que deu um problema, me chamaram para ir lá dar uma olhada. Quando eu entrei dentro do loteamento, eu fiquei encantado. Falei, nossa, Campo Grande ganhou um presente. Isso aqui é lindo, isso aqui é maravilhoso. Perguntei para o gerente, como é que eu faço para vender? Porque eu tinha afastado do ramo, já tinha um tempo que o meu Cresce era de Cuiabá. Aí eu falei, não, você liga para o gerente. Isso era outubro, se não me engano, de 2004. E dezembro vai ser a venda. Liguei para o gerente. A única coisa que o gerente falou para mim, falou, você tem Cresce? Falei, tem. Então tá, dia 10 de dezembro é o lançamento, você pode ir lá. Foi a única informação que eu tinha. Nada. Eu não sabia o tamanho de lote, não tinha valor, ideia de não falou preço. nada. Não tinha ideia de nada. A empresa Campo Grande, eles pegaram a empresa lotou 2 ônibus de corretores e levou para mostrar Prudente, mostrar São José do Rio Preto. Então eu não tinha nada, não tinha uma foto do que era em São José do Rio Preto, como é que podia ficar. Eu enxerguei por enxergar aquilo dali, porque realmente eu tive uma visão maravilhosa do loteamento, né? Quando eu chego no lançamento, meu amigo, uma pampinha velha, um celularzinho a cartão, sem dinheiro, voltava R$20 de crédito. Você liga para quem tem dinheiro, ele fica meia hora conversando com você. Ele não está preocupado que você está pagando, você está pondo crédito em cartão, não. Rapaz, aí eu ligava para a mulher e falava, dá um jeito aí, arruma mais um dinheiro e põe mais um pouquinho de crédito. E mesmo assim ainda consegui vender meia dúzia de lote. No susto, porque foi chegando tanta gente, e antes de liberar a venda, a gente estava ali no hall com os corretores, e muitos corretores de Campo Grande, não, a empresa está enganada, isso aqui não... Campo Grande é diferente, aqui não é São Paulo, o Campo Grandense é isso, o Campo Grande, não, isso aqui não vai vender. Os corretores aqui não acreditaram, E a empresa, vendo essa situação, os corretores de Prudente, de São José do Rio Preto, de Mirassol do Oeste, estavam tudo doido para vir para cá. Quando a conversa, porque o rádio peão, terrível, né? Foi os 2 ônibus. Quando voltou, o pessoal com esses comentários que não ia, chegou no ouvido da empresa, a empresa, 15 dias antes, falou, vai micar o loteamento, porque esses corretores não abraçou. Aí liberou os corretores lá de São Paulo para vir para cá. Meninos, eles chegaram aqui 15 dias antes, sabia qual que eram os clientes que eles tinham que procurar, qual que eram os clientes em potencial. Eles fizeram 70% das vendas do Dama 1. Os corretores daqui perderam porque não acreditaram. Quando os corretores viram isso, os corretores ficaram revoltados, né? Aí começaram a queimar os Dama. Mas é interessante que virou o ano, falei, bom, eu perdi o Dama 1, mas o Dama 2 eu não vou perder não. Mas só um detalhe, senhor Ayrton, o Dama não era tudo isso que é hoje, né? Essa percepção que as pessoas têm hoje de um condomínio de altíssimo padrão, não existia tanto naquela época. Não, na realidade não tinha nenhum, né? O Dama foi pioneiro. O Dama foi pioneiro do loteamento desse porte, tanto é que teve que mudar a lei municipal. Entre o Dama comprar a área e fazer o loteamento e resolver tudo, para você ter uma ideia, levou-se 3 anos. Porque teve que mudar a lei municipal, porque não tinha lei para loteamento fechado. Existia lei para condomínio.
A lei que existia teria que ter feito 50 metros quadrados em cada terreno. Isso não existe. Imagina que loucura você construir 50 metros quadrados em cada terreno para poder fazer um loteamento. Aí mudou a lei e aprovou. E realmente, como era uma novidade, tem uma dificuldade de aceitação. Isso é normal. Então, até... E o loteamento ele foi desenvolvendo, porque mudou aí vem o parente, vem um amigo comer um churrasco. Quando a pessoa vem para o loteamento desarmado, que ele não vem ali com o corretor pressionando ele para comprar, com certeza, aí ele vê ali que como é gostoso morar ali, o amigo dele está morando, e aí um traz quando um traz 10 traz 10, 20 traz, e assim vai indo, é fator de multiplicação. Então, só teve o desenvolvimento com as obras, quando o pessoal começou a morar, e muitos que deixaram de fazer no início, que foram fazer 10 anos depois, que mudou lá para dentro, um cliente uma vez falou para mim, Ayrton, você falava que isso aqui era bom, né? Rapaz, só morando para você ver o tanto que é bom. Se eu soubesse que era tão bom assim, eu já tinha vindo no ano seguinte, quando lançou isso aqui. Porque realmente você morar num loteamento daquele porte, né, qualidade de asfalto, rede de esgoto, tudo bacana. Você entra dentro do loteamento, você não sente cheiro de esgoto, né? Tudo limpo, tudo organizado, os terrenos arrumados. O pessoal ficava muito contrariado com as normas construtivas, mas depois o pessoal, quando ele começa a visualizar, ele vê que eu tenho que recuar 2 metros do muro, mas o outro também recua. Então você tem ventilação, você tem insolação, então todo mundo ganha, né? Todo mundo ganha. Então, quando virou o ano, eu falei, bom, agora eu vou vender Dama 2. O Dama 2 estava em obra. Então, eu peguei muita gente a tiracolo. E aí vendeu a oficina e... Não, larguei mão da oficina, abandonei, parei. Falei, não, larguei a mão, fui vendendo, fui desfazendo. Pra você ter uma ideia, eu tinha um terreno com grade, coisa que eu comprava para poder reformar. Eu fiquei tão doido para poder vender Dama e largar a mão da oficina, que eu vendia a preço de quilo. Lotou 2 carretas de ferro, de grade, de arado, de subsolador. Eu falei, não, mas a gente vai vender a preço de quilo? Rapaz, vende que eu preciso de dinheiro para poder trabalhar. Aí eu vendi, fechei a oficina e passei o ano todo dedicado a vender Dama. Aí quando foi setembro, que foi o lançamento, a gente teve bastante sucesso na venda, justamente por causa da dedicação. Na realidade era para ter enricado, mas o que acontece? Nós tivemos 2 situações. No ano de 2005, foi o ano que a fitosa deu aqui no estado, e fechou o estado, e a lavoura, ela produziu pouco, a produção foi pouco e o preço estava ruim. Então, para o agro estava muito ruim. Então, e aí o Dama cometeu um erro muito grande. No lançamento, ela levou, você comprou, você assinou a proposta, deixou o cheque. 15 dias depois que a empresa vem com um contrato para poder você assinar. Ora, uma boa parte que comprou, viu que o loteamento bicou, viu que não vendeu tudo, é simples. Quando a pessoa compra um negócio que é um sucesso, ele fica feliz. Quando ele compra um negócio que ele viu que não foi um sucesso, ele fala, opa, não é bem por aí. Aí começou a vir as desistências. Pra você ter uma ideia, eu tive cliente que comprou 2. Tem uma pessoa muito famosa aqui que o pai fez ele vir até mim e desmanchar o negócio. Não vou falar o nome dele, mas ele vai lembrar se ele estiver vendo. Ele ficou bem sem graça. Poxa, então meu pai falou para mim poder vir desmanchar o negócio. Falei, não, fera, fica tranquilo. Mais adiante a gente faz outro. E aí vai lá começando a desmanchar negócio. Desmancha aquilo. Pra você ter uma ideia. E aí isso foi muito ruim, porque micou o loteamento. O Dama 2, por incrível que pareça, levou 4 anos para finalizar a venda dele. Isso é um absurdo. Por quê? Eu estava com um Dama 1 pronto, de 557 lotes. E eu estava ali com mais 460 lotes para vender. Houve algumas falhas de planejamento, uma série de coisinhas que isso aí dificultou. Além do mercado estava ruim, a dificuldade do pessoal entender, compreender. E aí, para você ter uma ideia, eu tive, sempre quando o pessoal fez campanha, a gente sempre vendia bem, ganhei vários prêmios, ganhei viagem para a Argentina, ganhei televisão, ganhei notebook, tudo quando a empresa fazia uma campanha.
E aí, uma certa vez, um dos diretores vieram, foi a primeira vez que um dos diretores chegou, me chamou para conversar, perguntar para mim o que eu achava que tinha que fazer. Para você ter uma ideia, quando você subir a Avenida Marquês de Pombal, quando você faz a curva ali onde estão os índios, ali tudo era fechado de pau a pique, era fechado tudo com madeirinha. É um lugar feio. Então tinha muita gente que tinha receio de passar na avenida de madrugada, achava que ali era uma favela, que era uma rocinha da vida. Não tinha nada a ver, só não era bonito. Mas o que os olhos veem, o coração sente. Aí o diretor me chamou para conversar, estava ele, mais dois. O que eu tinha de sugestão? E claro, aí eu dei uma sugestão, uma das sugestões foi isso. Chega ali para o pessoal, fala, olha, nós somos da empresa, a gente quer fazer um muro aqui, fazer uma pintura para vocês. Tanto é que aí o pessoal aceitou, o diretor mandou fazer, falou, o que a gente falar aí é para fazer. Foi, arrancou aqueles balaústas, aquelas coisas ali, fez os muros, fez umas pinturas indígenas ali, ficou muito bacana. Já deu uma melhorada no aspecto. E aí eu dei uma sugestão de obra, eu precisava de obra. Vamos pegar 30 lotes, para quem quiser começar a construir de imediato, sem entrada, a prestação, porque um lote aí de 80 mil, dividido em 60 meses, estava aí 1.700, 1.500 conto de parcela e 8 mil de entrada. 0 de entrada e uma parcelinha de 500 por mês, durante um ano, que é o prazo da pessoa construir. A partir daí ele começava a pagar a parcela normal. Eles aceitaram essa ideia, mas em 40 dias nós jogamos mais de 30 obras no chão. Quando foi mais de 90 dias, terminou de vender o loteamento, porque aí um traz outro, traz outro, aí vendeu todo o loteamento e foi um sucesso total depois. Aí quando lançou o Dama 3, vendeu em 2 dias, lançou o Dama 4, vendeu em 2 dias e sucesso total. Por isso que o senhor hoje é o rei do Dama. Exato. Conhecido como o rei do Dama. Conhecido como o rei do Dama. A gente dedicou a vender Dama, né? Porque realmente, primeiro que eu acreditei bastante, que era um lugar muito bacana para morar. O Rafael, quando ele tinha 11, 12 anos, a gente estava no clube ali na saída... Águas do Pantanal. Águas do Pantanal, na época. Eu costumava falar que eu almoçava, jantava e dormia Dama. E realmente, eu abracei mesmo. E aí eu estava na piscina, encontrei com um cliente, Vicente. Aí nós começamos a conversar sobre o Dama. Aí o Rafael saiu correndo pro lado da mãe dele. Mãe, fala pro pai parar. Dentro da piscina ele tá falando de Dama, mãe. Pelo amor de Deus, fala pra ele quietar um pouco. E hoje constrói no Dama, né? Então estamos aí, realmente. O empreendimento está aí, vieram outros, né? Muito bacana. Porque na realidade, a partir do momento que a pessoa passa a morar dentro do Dama, ou dentro de um empreendimento assim, ele ganha mais do que segurança. Muitas vezes a pessoa vai para lá por causa de segurança, mas ele ganha estilo de vida, estilo de vida, um ambiente limpo. Perfeito não tem, tá? Perfeito Amizades, não tem. tudo. Amizade, você faz relacionamentos, isso é normal. Você faz network, você faz o famoso network lá dentro. Isso é normal. As crianças, a convivência, quando é fé já estão adultos, né? Então isso aí é muito bacana. Uau. Não, é muita história. Nós vamos ter que fazer uma parte 2. Vamos fazer a parte 2. Porque o nosso horário aqui está encerrando. Já deu mais de Tranquilo. 1 hora, acho que 1h30. Nossa. E tem assunto, tem Convidado bom é aquele, você faz uma pergunta e ele desenrola. Foi embora, a gente praticamente ficou escutando. E pra gente encerrar, pai, deixa acho que uma dica de vendedor mesmo. Pô, a vida inteira vendendo para esses corretores, para nós, né? Todo mundo precisa para quem tá vendendo, empresário que precisa vender, que está começando ou que já está no ramo há 20, 30 anos. O que o senhor, nessa pouca experiência de 60 Deixa eu só complementar a sua pergunta. Além da dica para o vendedor que está começando ou que está começando a performar, qual que é o seu olhar para o mercado de Campo Grande? O que você acha que vai crescer? O que você acha que não vai crescer? Qual produto que vai ser bom? Qual produto que não vai ser bom? É lógico que é muito difícil adivinhar, mas pela sua experiência, complementando a pergunta do Rafa, além de uma dica para o vendedor, é uma dica para o investidor que quer investir em Campo Grande. Bom. Ô William, a bola de cristal quebrou, viu? Não consegui comprar outra. Na realidade é o seguinte, como corretor, como vendedor, realmente o pessoal fala muito bonito, né? Consultor. Na realidade, qualquer vendedor, quando ele tiver com
com o cliente, ele tem que esquecer o cifrãozinho. Ele tem que entender realmente o que o cliente precisa, o que o cliente quer. Eu já atendi clientes que queriam uma coisa, eu acabei vendendo outra coisa para ele, porque no meio do atendimento, ali a gente fez uma leitura de realmente o que queria atender o cliente. Então, desde quando eu vendia roupa, eu nunca falei para um camarada, para algum cliente, ele vestiu uma camisa porque eu quero vender, nossa, você ficou bonito com essa camisa, nossa camisa caiu bem. Eu já tive várias vezes de falar para a pessoa, não ficou legal, vamos escolher uma outra aqui. Como inclusive com imóvel também. Eu já cheguei de falar para o cliente, ele estava em dúvida entre o imóvel que eu apresentei e um outro imóvel que ele olhou com outro corretor. Eu falei, olha, pode comprar o outro que você está fazendo um bom negócio. Mas não estou te entendendo, você não vai tentar argumentar para vender o seu? Eu falei, não, porque eu sei que o outro você está fazendo um negócio melhor. Então não adianta porque eu quero vender e eu preciso vender, eu vou querer convencer você a comprar o imóvel só para poder satisfazer a mim. Eu tenho que entender o que você precisa. Então, esse é um segredo, um cuidado que o corretor, que o vendedor tem que ter. E realmente é conhecer o produto que você tem e conhecer o cliente, para você poder atender o cliente naquilo que ele precisa. Isso aí é líquido e certo. Quanto ao mercado, o que acontece? O nosso mercado, no geral, ele está andando a passos curtos, porque a aplicação financeira está muito boa, então o pessoal realmente fica com dúvida. Mas ao longo dos anos, o imóvel demonstrou que ele acaba deixando mais. Ninguém perde em comprar imóvel. O segredo de comprar um imóvel é você escolher ele bem. Localização, porque a gente costuma, desde cedo, falar que a gente aprendeu que tem 3 coisas que você tem que cuidar do imóvel. Localização, localização e localização. Não adianta nada você ter um imóvel bom num lugar ruim, que você pode gastar nele, você pode fazer o que você quiser com ele e você não vai ter retorno, ele não vai. Então, você tem que investir naquele lugar, aquilo que aquele lugar lá permite. Então, na realidade, é uma boa orientação do corretor, um corretor que tenha realmente entendimento de mercado, para ele poder, porque você pode ter 100 mil para investir, como você pode ter 1 milhão para investir, como você pode ter 10 milhões para investir. Esse aí é o Rafa, tem 10 mil. Amém. Olá, que assim seja. Então, na realidade, é a orientação de pegar um corretor que entende o mercado. E o corretor que está iniciando, ele realmente tem que entender do mercado, para ele poder orientar o cliente dele. Tanto é que eu tive uma determinada situação, que um corretor levou uma proposta para uma cliente, aí a cliente dele falou, mas o que o senhor acha? Falou, não, a senhora que decide. Uai, o corretor tinha que falar para ela se ele estava fazendo um bom negócio ou não, se era um negócio bacana ou não. Então, veja bem, ele deixou a decisão com a cliente. Olha, a cliente não tem conhecimento. Se o corretor que tem vai falar para a cliente, não, a decisão é sua, o corretor tem que ter a sua opinião. Por mais que a gente não é dono da verdade. Mas eu tenho que posicionar para o cliente se ele está fazendo um bom negócio ou não. Se é bom negócio comprar aquele imóvel ali ou não. Porque falar, não, você decide, não. E mesmo, foi o que eu acabei de falar também, não é porque eu quero vender uma determinada mercadoria que eu vou ter que vir na orelha dele. Eu já me recusei a vender determinados imóveis porque eu vi que o cliente não ia fazer um bom negócio. O nosso mercado, ele é um mercado promissor, por vários motivos. Nós estamos numa capital. A capital, por si só, ela tem o crescimento vegetativo e vem o crescimento das pessoas que vêm estudar na cidade. Vem 1.000 pessoas, 600 vão embora, 400 ficam. Não sei se é mais ou menos esse número. Tem muita gente que vem trabalhar por determinada empresa. Quando a empresa dispensa ele já não vai mais embora, porque Campo Grande é uma cidade boa para morar. É uma cidade limpa, uma cidade com ruas largas. E para todo canto na cidade tem bons investimentos. É só analisar com muito carinho, pegar realmente um corretor que entende. Muitas vezes eu tenho uma determinada região que eu não entendo, eu vou conversar com 1 ou 2 corretores da região, até para mim poder fazer uma análise e falar para o cliente se está fazendo um bom negócio ou não. Beleza? Excelente. Sucesso, bom demais. Vamos ter que fazer parte 2, que tem muita história que faltou. Tem bastante. É isso. Então, é isso, né? Nosso último episódio da nossa primeira temporada. fechando Se com você chave de não ouro. assistiu os outros episódios, assistam, porque estão todos muito bons.
Capital e Concreto, YouTube, Instagram, Spotify. Sigam a gente. Instagram, Ayrton_Imóveis, @Ayrton_Imóveis, @Rafael Obra. @Casimiro William, @Capital e Concreto, @Blocoque. É isso aí. E obrigado, galera. Continua acompanhando. Vamos organizar, começar a segunda temporada e postando para vocês. E Obrigado. coloquem aqui quem vocês querem que a gente entreviste. Boa. Obrigado, pai. Obrigado E- pela oportunidade. Em breve, parte 2. É isso, tamo junto. Valeu.